Baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. A diferença do nomadismo para o sedentarismo, os seres humanos perceberam a importância de se viver em grupos, se organizando em sociedades. Essas, por sua vez, se deram a partir da construção das cidades. As primeiras sociedades surgiram através de aglomerações familiares e tribais, nas proximidades de terrenos férteis e banhados por rios. Na medida que tais grupos foram surgindo, a vida dessas pessoas passou a ser baseada em trocas sociais. Contudo, para que as relações funcionassem bem, as regras foram um fator essencial. Nesse sentido, surgiram os primeiros elementos dos direitos humanos. Para os direitos humanos chegarem no ponto em que conhecemos, muitas estradas foram percorridas, perpassando por 539 a.C., com o cilindro de Ciro, que marcou a libertação do povo hebreu, permitiu a liberdade religiosa e a igualdade social na Pérsia. Cruzando pela Carta Magna da Inglaterra, que afirmava que todo poder político tem que ser legalmente limitado, atravessando as guilhotinas da Revolução Francesa, tida como grande processo em relação aos direitos humanos devido à aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e, finalmente, estacionando na Conferência de São Francisco, cuja Organização das Nações Unidas foi fundada em função aos traumas do pós-guerra. Logo em seguida, a ONU assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, considerada um marco para o direito internacional. Percebe-se que a estrada não foi pequena, contudo, ainda não foi totalmente percorrida, já que, apesar de expressar um conjunto de normas de caráter universal, só é codificada em normas efetivas quando positivadas no ordenamento jurídico do Estado, segundo artigo publicado na revista Cultura e Política por Sebastião Velasco Cruz. Hannah Arendt disse que a calamidade que vem se abatendo sobre um número cada vez maior de pessoas não é a perda de direitos específicos, mas a perda de uma comunidade disposta e capaz de garantir os direitos de qualquer espécie. O homem, ao que parece, pode perder todos os chamados direitos do homem, sem perder a qualidade essencial como homem, sua dignidade humana. Apenas a perda de uma comunidade política própria expulsa-o da humanidade. Portanto, cria-se um paradoxo na contradição dos direitos humanos serem válidos universalmente para que todos possam usufruí-los. Porém, possui caráter excludente das garantias que são proporcionadas pelo poder estatal. Tal fator gera a exclusão de determinados grupos sociais em favor a outros. O que nós temos no Brasil hoje é um enorme desafio de criar ações afirmativas para equiparar e dar igualdade a essas pessoas, porque elas estão em um desnível, como minoria. Segundo o autor Luiz de Gonzaga Mendes Chaves, no artigo Minorias e seu estudo no Brasil, as minorias são um grupo de pessoas que, de algum modo e em algum setor das relações sociais, se encontra em uma relação de dependência ou desvantagem em relação a outro grupo maioritário, ambos integrando uma sociedade mais ampla. Essa situação gera uma grande vulnerabilidade social e política para os indivíduos que compõem este grupo, pois não encontram amparo legal suficiente na legislação atual, necessitando assim de mais voz nos canais institucionais, como é o exemplo da comunidade transgênero. Porque todo ser humano que se transmuta sofre até se aceitar. Tem muitos que não conseguem, que tiram sua vida antes, por conta da religião, por conta da família. E hoje em dia até a própria família tira a vida do seu próprio filho por não aceitar quem ele é. Segundo o site Jus Brasil, abre aspas, o direito à saúde se mostra como a linha tênue norteadora do direito personalíssimo e do direito à integridade da pessoa, respeitando e conservando a identidade de gênero e a orientação sexual do transexual. Em outros termos, os direitos sobre o qual o transexual é sujeito
entraria no âmbito dos direitos de personalidade, mais especificamente no direito que tange a vida, a busca pela felicidade pessoal plena, como a liberdade individual. Fecha aspas. Contudo, apesar de previsto na lei constituinte, o Brasil é o lugar que mais mata transexuais. Você sabe o seu tamanho? Sei. Que bom, porque é muito grande, então tipo... Eu pensei que eu não estaria aqui, eu pensei que eu ia estar morta, sabe? Eu precisei fazer um acompanhamento psicológico ano passado, porque eu comecei a ter síndrome do pânico, porque como eu falei lá no programa do Maurício, todas as minhas amigas morreram, né? A maioria. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, nos 2 primeiros meses dos anos entre 1º de janeiro e 28 de fevereiro de 2020, o Brasil apresentou um aumento de 90% no número de casos de assassinatos em relação ao mesmo período de 2019. Aqueles que não viram estatísticas sofrem constantemente na pele a vulnerabilidade causada por uma sociedade homofóbica, como é o caso de Miguel, homem trans de 21 anos, que deixou a cidade de Santa Maria da Vitória devido à transfobia recorrente que vinha enfrentando. Agora, residindo em Goiânia, passa por algumas dificuldades em relação à retificação de documentos no seu emprego atual. Tive problemas para atuar por questões de retificação de documento, né? Que é uma das burocracias que pessoas trans enfrentam. Infelizmente ainda, apesar de ter avançado muito nessas questões, a gente tem alguns problemas para conseguir retificar. É ainda um processo burocrático. E isso interfere bastante na questão de conseguir emprego, no preconceito que a gente enfrenta na sociedade, né? E então, mesmo que você tenha conhecimento do assunto, você tem dificuldade para arrumar trampo na sua área, porque você vai enfrentar muito preconceito e transfobia no meio da sociedade ainda. E isso, principalmente no interior, que era onde eu vim, né? A gente enfrenta diariamente. Já passei diversas vezes por questões de transfobia. A última vez que eu saí da minha cidade foi por uma situação de transfobia que ameaçava a minha vida, né, no caso. Eu sofri ameaça psicológica, como também por coisas físicas, né? Ameaça de morte mesmo. O último trampo que eu tava, eu sofri ameaça de abuso sexual pra cura, né, como eles falam. Então, assim, são coisas que ainda precisam ser muito trabalhadas. A minha vida toda eu sempre tive muito problema depois que eu me assumi. É importante lembrar que, apesar de muitas estradas já terem sido percorridas, existem muitos caminhos que precisam ser trilhados para que tais grupos vulneráveis deixem de ser conhecidos assim. O direito à vida é inalienável, porém rápido de ser retirado. Basta uma sociedade cega, intolerante e democraticamente analfabeta para que haja um temor no ato de se existir. E quando eu vou tendo conhecimento de uma política, de um empoderamento, de um texto que me traga algum tipo de reflexão, é daí que nasce não uma vontade de fazer política dentro das instituições, mas uma vontade de fazer política ao meu modo, como eu podia fazer nas esquinas, como eu podia fazer depois quando eu fui fundar um cursinho pré-vestibular para transexuais e travestis no campo da USP em São Carlos, que era dizer, nós podemos ser e existir de outras formas. Eu não posso acreditar que eu só tenho a prostituição como única alternativa de existência. Eu sempre fui uma ótima aluna, eu cresci em um lar super amada, protegida, cuidada, com referenciais de humanidade. Quando roubam a minha humanidade é que nasce a minha vontade de fazer política. Eu já me liguei como funciona o preconceito, mas sinto em te informar que não tamo pra escanteio. Se te falta o respeito, cê não sabe de nada. Segue no seu caminho que eu vou na minha estrada. Onde isso vai parar? Se eu nasci com dom, sei que eu vou continuar. Eu cheguei na cena, fiz um poema pro seu coração escutar. O preconceito não te leva a nada, não
seja mais um babaca de mente fechada. Porque o ódio mata, mas o amor sara. De qual lado cê vai ficar? Brasil, um país que mais mata pessoas trans. Espero que a estatística não suba amanhã. Me diz, porque o jeito de alguém te incomoda. Foda-se se te incomoda, é meu corpo e a minha história. E sobre a minha carne você não tem autoridade. Não seja mais um covarde de zero mentalidade. Seja inteligente, abra sua mente. O mundo é de todos, não seja prepotente. Seja gay, seja trans, negro ou oriental. Coração que pulsa no peito é de igual pra igual. O individual de cada um não se discute. Seja elevado, busque altitudes. É povinho falou, vai fazer a sobrancelha, dar um trato no cabelo e mudar sua aparência. Eu acho que é mulher, eu acho que é um homem. Eu acho que cê tem que vestir esse uniforme. Primeiramente, você não tá na minha mente. Segundamente, seu raciocínio é deprimente. O que cê acha de mim não importa, irmão. Que diferente de você eu tenho educação. Não tenho obrigação de dar satisfação, mas aqui cê tá ligado que é pura informação. E pra quem quer saber, o meu gênero é neutro. Cê não precisa entender, só precisa ter respeito. Você não ganha nada sendo um atrasalado. Seu conservadorismo já tá ultrapassado. Cê quis me derrubar, ainda dando risada. Mas a luz da minha luta, sua bala não apaga. Em vão, antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção.